E o dia começa com tensões do Oriente Médio ainda acontecendo e escalando. Ataques continuam acontecendo. E o que acontece? Com isso, o preço do petróleo, que ontem tinha voltado abaixo da casa dos $75, ele volta acima dos $75. Está subindo 0,70 hoje. Ontem, que era um dia... Eu até falei no início do dia que, poxa, o Brasil tinha tudo para aproveitar, os índices brasileiros tinham tudo para aproveitar. Ontem que foi um dia que o Ibovespa subiu 0,77, um pouco na carona ali da nota de crédito, você vê como que abriu o mercado, só que depois, ao longo do dia, ele foi perdendo força e muito por conta de petróleo. Olha o petróleo aqui. O petróleo que vinha acima dos $75 ao longo do dia, e aí depois de um reporte de muito estoque de petróleo que saiu de uma agência lá nos Estados Unidos, a gente viu uma volta ali da alta do petróleo no dia, voltando para a casa dos 73, quase 74, e foi se recuperando e com as tensões que continuam escalando, voltou a subir acima dos $75 agora pela manhã. Essa entrevista aqui do Valor, ela retrata bem as forças que estão atuando no petróleo. A gente tem, por um lado, a guerra escalando, comprometendo possivelmente a oferta na região, ali no Oriente Médio, que produz bastante petróleo. Só que, por outro lado, a gente tem aqui países da OPEP meio que brigando. E aí, a Arábia Saudita alerta que se alguns países da OPEP não disciplinarem as suas produções, pode ser que o petróleo caia a $50. Inclusive, com o ministro de petróleo da Arábia Saudita chamando alguns países lá da OPEP de trapaceiros. Eu não sei falar árabe, não. Eu tô confiando que o Valor traduziu bonitinho o termo. E essa matéria foi muito boa e ela lembrou um fato aqui que eu não sabia porque eu não sou tão velho assim. Outra medida da Arábia Saudita para aumentar a produção. Então, se os países não reduzirem a produção, a Arábia Saudita falou que vai aumentar a produção. Tá usando uma guerra de preço ali. E aí, lá em 1986, a Arábia Saudita aumentou a produção para punir outros membros e levou um colapso do preço do petróleo para menos de $10 o barril. Ou seja, o mundo ele tem capacidade de produzir petróleo em abundância, só que poxa, a OPEP existe ali para ficar regulando o preço quer dizer, a produção do petróleo no mundo, porque se todo mundo produzir a sua capacidade máxima, o preço do petróleo vai lá para baixo. Então a OPEP tem, ou países, os grandes países produtores de petróleo, eles têm muita influência no preço do petróleo. Se todo mundo começar a produzir muito, preço para baixo. A capacidade de produção existe no mundo inteiro, mesmo com a guerra acontecendo, a gente vai ter outros países que podem produzir e suprir, fazendo com que o preço seja puxado para baixo. Mas, por enquanto, barril acima de $75, subindo hoje de novo. Esse daqui é um gráfico de 6 meses, você vê de onde já veio, estava lá em 86 em julho, e ele só veio caindo o preço do barril, agora tentando recuperar. Ontem que a gente teve também um dólar futuro que abriu caindo e foi recuperando ao longo do dia, fechou subindo 0,28, e uma bolsa americana fechando na estabilidade, subindo 0,01 S&P. Hoje o S&P futuro cai 0,35, o Nasdaq cai 0,47, temos como toda quinta o pedido de seguro-desemprego, que vai sair hoje. A gente teve dados de emprego ontem saindo na economia americana, superando as expectativas, e os olhos acabam se voltando para amanhã, que é o principal dado de emprego na economia americana, o payroll. Aí, 2 temas também que estão entrando bastante no radar são: divulgação de resultados, temporada de resultados que deve começar nas próximas semanas. 2, tem um tema de greve nos portos que já está rolando desde o início dessa semana, só que eu não vejo noticiário lá nos Estados Unidos falando muito sobre isso. Eu vejo mais aqui a gente falando, e então, para mim, por enquanto, não está fazendo muito preço, não. Mas pode ser que esse tema, se a greve seguir, escale. Na Europa, a gente tem em leve queda, caindo 0,57, Eurostock 600, Eurostock 50 caindo 0,53, 0,63. Praticamente todos os setores estão sofrendo hoje. Sabe quem está caindo mesmo em feriado? Na verdade, o feriado é na China. E Hong Kong caiu hoje, no último pregão, caiu 1,47. E isso provavelmente está impactando tanto futuros ali dos Estados Unidos quanto a Europa. Hang que nos últimos dias subiu 14% nos últimos 5 dias, só que hoje começou a entregar um pouquinho, caiu quase 2%, e os investidores estão com um pouquinho de medo de que o gás dos estímulos da China esteja começando a acabar. A gente tem um dólar DXY subindo 0,3%, quase chegando na casa dos $102, o que não chega ali desde praticamente agosto. Isso muito por conta da Libra. A gente teve Andrew Bailey, governador do Banco lá da Inglaterra, falando que se a gente continuar tendo boas notícias na inflação, o Banco da Inglaterra poderia cortar mais rápido os juros por lá. Outro cara que está contribuindo aqui para esse avanço do DXY é o iene. A gente teve o novo primeiro-ministro falando que o Japão não está pronto para subir juros, depois da reunião que ele teve com o Banco do Japão. Então, por isso, o dólar se aprecia contra o iene japonês. E, obviamente, também as pessoas correm para o dólar quando tem tensões geopolíticas, pelo menos é o que costuma acontecer. Então, poxa, Banco do Japão não subindo juros fortalece o dólar contra o iene. Banco da Inglaterra falando que vai descer juros fortalece o dólar contra o iene. E tensões geopolíticas aumentadas. Dólar contra as emergentes também está subindo hoje, sem muita volatilidade, mas sobe praticamente contra todas as emergentes, menos contra a libra turca, isso porque a gente teve dados de inflação surpreendendo as expectativas, e aí o Banco Turco vai ter que subir juros para
Contei isso. Bitcoin, nesse cenário de aversão a risco geopolítico global, a gente tem ele voltando à casa dos 60 mil dólares, quase 61 mil dólares. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguma coisa pra falar? Bom, estão querendo me iludir, a gente tem uma reportagem na CNN falando que possibilidade de horário de verão é real. E será que volta em novembro? Então, para hoje, vamos ficar ligado 9h30 no pedido de seguro-desemprego, que sai nos Estados Unidos. 11 horas a gente tem PMI saindo nos Estados Unidos. 10h45, 11 horas. 9h30 aqui no Brasil a gente tem contas públicas saindo. Não sei se vai fazer muito preço. Às 10 horas a gente tem entrevista do secretário do Tesouro, Rogério Serão, falando sobre as contas públicas que saíram às 9h30. E o Campos Neto faz algumas palestras ao longo do dia. Às 3 da tarde, Lula se reúne com os ministérios para falar sobre as bets. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.